Bem, chegamos aqui, deixa eu colocar aqui direito. Chegamos aqui na fase final, né? Na nossa última aula aqui das vias sensitivas. O final do percurso, né? Que é o córtex sensorial. Então, todo esse caminho que nós estudamos vem até o seu final aqui no córtex sensorial. Então, quando nós observamos o córtex cerebral, nós temos aqui uma diferenciação entre áreas sensitivas, áreas motoras, e dentro das regiões, das áreas sensitivas, nós temos as áreas primárias, né? Que são as áreas de projeção, e as secundárias de associação. Qual é a diferença de uma para outra? As áreas de projeção são as regiões que recebem diretamente as informações dos receptores, lá do início dos receptores sensoriais. Então, por exemplo, aqui nós temos o córtex somatosensorial, ok? E aqui o córtex occipital, que recebe toda a informação visual. As informações visuais vêm direto para o córtex occipital. Essas informações se comunicam com outras áreas do córtex, né? Essas regiões se comunicam com outras áreas do córtex cerebral para fazer a associação. Então, as informações visuais, as informações proprioceptivas, elas se comunicam, se associam nessas áreas de associação, onde a gente tem aqui no córtex, o córtex pré-frontal, né? Nós temos o córtex parietal, então o córtex temporal, são áreas de associação de informações sensoriais, que é a essência do nosso trabalho, né? É justamente integração sensorial. A gente está vendo tudo isso porque nós vamos estudar a fundo como essas informações todas se integram para produzir um comando motor, o controle de postura, controle de movimento, que vai ser a base do nosso trabalho, tanto clinicamente como na área esportiva. Então, o córtex somatosensorial, aqui, ele está aqui ao lado do giro central, né? Do sulco central, ele é o giro pós-central. Então, essa região aqui é o córtex somatosensorial. Ok? Se você fizer um aprofundamento, um corte aqui, e observar não só a superfície dele, mas entrar de um lado, entrar de outro aqui, na profundeza aqui do córtex, nós vamos ter justamente essa circunvolução aqui, que é o giro. Ok? E esse giro aqui, ele é subdividido em áreas. Então, a área 1, que é a área S1, que é essa área superior, aqui, tá? E nós temos a área 3A e 3B. Essa área 3B aqui é considerada a área somatosensorial primária, né? Porque ela recebe a maior quantidade de informação que vem do tálamo. E ela é muito responsiva a informações somatosensoriais e pouco responsiva a outros estímulos. Então, e também quando ela é estimulada eletricamente, ela produz sensações somáticas. Então a área 3B aqui, ela é considerada a área sensorial primária. Essa área aqui. Nessa área S1, foi estudado pelo neurocirurgião Penfield, entre as décadas de 30 e 50, ele fazia em neurocirurgias, ele fazia estimulações elétricas nessa área para observar que respostas eram produzidas. E o que ele percebeu foram respostas de informações específicas em alguma área do corpo. E aí ele mapeou cada região do córtex, aqui imagina o córtex somatosensorial, você faz no plano frontal aqui, você faz um corte, e você está vendo todo o córtex aqui, somatosensorial, né? Essa região aqui, e você vê cada região do corpo representada aqui. Isso foi mapeado através de estimulação elétrica lá na década de 30, 50, então tem 100 anos praticamente isso aqui. Né? Então ele foi mapeando e você vai observando que tem
algumas regiões aqui que elas são mais representadas que outras. Você vê que a face é bem grandona, tá vendo? Bem grande, a língua também tem uma representação grande, a mão uma representação grande, já o cotovelo aqui uma representação pequena. Por quê? Obviamente nós temos regiões que são sensorialmente mais importantes, ou seja, elas têm mais densidade neuronal de recepção de estímulos para dar maior importância e poder refinar essa informação. E áreas de pouca importância recebem poucas aferências. Tá? Então, nós temos aqui ó, a região do pé também, ó, que a gente vai ver ao longo do tempo. A região do pé também muito importante em informação sensorial. Né? Mão, pé, face, áreas muito ricas em informação sensorial. E aí foi criado esse homúnculo de Penfield. Né? Homúnculo significa homem pequeno, que é essa representação esquemática somatosensorial do corpo humano. Onde nesse homúnculo aqui, a gente observa como a região da face, boca, língua, tem uma grande representação, as mãos também, uma representação gigante, e os pés, menor que as mãos, mas uma representação muito importante também. E na região cortical aqui, em cada área do córtex, você tem uma área específica de representação do segmento corporal. Isso é interessante porque tem alguns procedimentos que nós podemos fazer de informação de estimulação motora ou sensitiva para tratar uma região através de uma região próxima. Parece maluquice, mas a gente vai ver isso ao longo do tempo. Tá? Então, como é que eu posso fazer uma determinada estimulação, por exemplo, uma relação de estimulação visual com estimulação no polegar, pela proximidade que eles têm cortical. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais lá na frente. Tá bom? Então, aqui está todo o nosso controle cortical das informações sensoriais. A partir do momento que esse córtex sensorial recebe as informações, essas informações vão para a área de associação para que haja a integração polimodal, que nós veremos isso mais na frente.